Boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los e tê-las aqui hoje. Nós estamos dando início à série de webinars da FIA. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a instituição e sobre o evento. Em seguida, passo a palavra ao professor Alexandre Caramelo Pinto. Bom, vocês estão na FIA virtualmente, não é? No conforto e tranquilidade da sua casa, estão no universo da capacitação em gestão de projetos da FIA. Esse aqui é o programa de gestão de projetos, o GPRO da FIA. Tem dois coordenadores, o professor Roberto Esbraja e eu. E o programa da FIA é o programa de gestão de projetos da FIA é um programa de treinamento, um programa de capacitação em gestão de projetos. Tem dois tipos de programa, os programas de pós-graduação, lato sensu, com 360 horas ou mais, e os programas de extensão, com até 360 horas. Então, nós temos o programa chamado Fundamentos, com 40 horas, Formação, com 120, Pós-graduação, com 360, e o MBA, com 500 horas. Essa é a nossa programação integrada na linha de cima, e a nossa programação, a programação em temática, programação integrada nessa coluna, e a programação temática, com 3 programas. O gerenciamento ágil, com 40 horas, soft skills, também com 40, o escritório de gerenciamento de projetos, com 28 horas. Esses programas são presenciais e estão sendo entregues hoje na modalidade online. Especificamente desenhado para o modelo online, nós temos o curso de Fundamentos, que vai ser lançado em breve, com 24 horas, e o pós-graduação em Gestão de Projetos, Fatores Humanos, Técnicos e do Contexto de Negócios, com 360 horas. Bom, a FIA é uma instituição com credenciamentos de todos os tipos, o credenciamento da CAPES, da ANPAD, da ANAMBA, da Associação de MBAs, do Executive MBA Council, do PMI e do IPMA, do capítulo brasileiro. Em seguida, nós apresentamos uma síntese do que são os nossos programas, o Gestão Estratégica, e todos eles... Bom, esse aqui está com 80% de desconto na taxa de matrícula, pós-graduação, igualmente, formação, igualmente, também fundamentos, soft skills, está com o preço cheio, o gerenciamento ágil, que é o programa mais novo do nosso portfólio, e nossa menina dos olhos hoje é o nosso curso de gestão de projetos FIA Online, numa parceria com o UOL. Eu vou abreviar a minha apresentação para que nós possamos aproveitar ao máximo o tempo com o webinar propriamente dito. Nós estamos acompanhados aqui pelo Aguinaldo, da equipe técnica da FIA, e pelo Roberto Alonso, do nosso marketing. Então, sem mais demoras, eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, não antes, sem deixar com vocês as nossas coordenadas. Por favor, se tiverem interesse em qualquer um dos nossos programas, vocês podem acessar através do gpro.fia.com.br e o gpro@fia.com.br para trocar mensagens conosco. Hoje nós estamos aqui com o professor Alexandre Caramelo Pinto, uma figura conhecida no mundo da gestão de projetos. Ele é engenheiro com pós-graduação, trabalhando nessa linha de gestão de projetos e inovação, e vai estar conosco hoje, então, para tratar de um novo futuro, a gestão de projetos. Eu pedi ao professor Alexandre que se apresentasse
Então, sem mais demora, eu passo a palavra a ele. Alexandre, daqui para frente é com você. Mas só para dar um aviso, tem uma sessão de perguntas e respostas no final do workshop, tá bem? Com você, Ok. Alexandre. Só tem que tirar o compartilhamento para eu conseguir colocar o meu aqui. Sim. E aí eu já... Stop share. Pronto. Começo aqui. Muito bem. É isso aí. Eu queria agradecer a todos os presentes aqui no nosso webinar, agradecer ao professor Amaro pelo convite e a FIA, evidentemente, pela oportunidade de falar para vocês hoje sobre o que é o Gerente de Projetos 4.0, né, e que desafios nos aguardam aí nos próximos anos aí, na verdade. Então, é interessante a gente parar para pensar um pouquinho nisso, né, com um olhar não só da ponto de vista da tecnologia, mas também do fator humano, né, que é chave para poder articular todos os conhecimentos aí, não só gestão de projetos, mas de outras áreas do conhecimento que eu vou procurar abordar ainda aqui de forma breve nesse webinar de hoje, que eu espero poder contribuir um pouquinho aí para a gente aprofundar o nosso entendimento. Então, nosso tema é esse que está aqui colocado, Gerente de Projetos 4.0, é a resposta à crise, não é? Então, é interessante perceber como o momento, né, requer que o gerente de projetos seja quase um super-herói, né, para que ele tenha respostas adequadas, né, tenha sempre uma carta na manga ou algo interessante no seu centro de utilidades para que possa fazer frente a essas necessidades extremas que nós temos vivido aí nesses tempos, né? E por que isso tem acontecido, gente? Por que estamos nessa situação, né? É interessante perceber o seguinte, que a gente passou, né, está passando, né, a nossa economia, né, por um processo de projetificação, né, que é basicamente tentar entender o impacto dos projetos na economia de qualquer país, né? Então, economias mais envolvidas, tipicamente, o trabalho envolvido em projetos responde por cerca de 30% do PIB, de acordo com algumas pesquisas que o PMI conduz já há alguns anos. Né? Então, quer dizer, à medida que a gente tende para ter uma economia mais sólida, depois da retomada aí que teremos brevemente, esperamos, com o vencimento da pandemia, né, isso é um caminho normal que deve acontecer, né? Então, essas relações de trabalho, de produção de conhecimento, né, produtos, serviços e, consequentemente, a criação de valor para a sociedade passa, né, pelos projetos. Então, esse fenômeno, né, a gente entende isso como projetificação. Fora isso, o que acontece é que nós estamos num ambiente eminentemente mais complexo, né? O tal do VUCA, né? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, acontece também um fenômeno mais de médio e longo prazo, eu diria, né? De aumento dessa complexidade, né? E, evidentemente, isso pede outro tipo de ferramental, outro tipo de visão, né? Para poder lidar com a complexidade. Então, tipicamente, a gente encontra os programas, né, que são conjuntos de projetos interligados, né, então concebidos de forma integrada. Então, dão conta de desafios maiores do que aqueles que tipicamente nós vemos acontecer no gerenciamento de projetos. Então, essas duas tendências específicas do mundo do gerenciamento de projetos aparecem aí para dar essa cor para a nossa discussão. Então, evidentemente que isso que está acontecendo hoje, né? Todo mundo estava preocupado, né, com a ameaça das startups, né? Mas as organizações formais, né, mais tradicionais, em setores da economia mais tradicionais, estavam preocupados quando é que ia aparecer, né, aquele grupo de jovens, né, dotados aí de conhecimento tecnológico, de ferramentas web, né, de boas ideias disruptivas, suportados por grupos de investidores, né, com dinheiro em caixa para ter uma grande empresa extremamente disruptiva, né? Então, essa visão é interessante porque a gente estava se preparando para uma coisa que era a transformação digital, né? E temos um fenômeno diferente aqui que chegou, né? Que é a pandemia, que está colocando os clientes de forma apartada, né? Ou até os seus colaboradores de forma distanciada, remota, muitas vezes, né? Então, são desafios que não estávamos esperando, são crises que apareceram no meio do percurso que nos colocam em modo de atenção extrema, né? E há também a linha que sugere que o principal acelerador da transformação digital tenha sido o próprio Covid, né? Também tem essa linha de entendimento, né? Mas a provocação que eu queria deixar aqui para vocês é que o nosso radar tem que estar ampliado
para ter uma visão do contexto muito mais ampla a partir do momento que você detecta a complexidade. Então, não basta só você olhar o que está acontecendo no seu segmento, no mercado como um todo, porque as interações que as tecnologias permitem acabam afetando mais de um segmento da indústria, né? E, além de tudo isso, eu tenho fenômenos que não estão no meu radar que podem aparecer, né? E causar certa turbulência, vamos dizer assim, tudo que a gente vem discutindo. Então, a discussão entre como fazer enfrentamento das crises foge um pouco das 10 áreas do conhecimento do PMBOK, que todos conhecem, ou ainda, se eu tenho que ter projetos mais ágeis ou preditivos, ou a mescla dos dois, né? E passa mais pela forma como a gente enfrenta os momentos de crise, né? Então, é nessa linha que eu devo seguir com vocês nessa conversa. Nesse slide que eu quero mostrar para você, é a situação que nós nos encontramos, né, enquanto executivos de projeto, ou enquanto stakeholders em um projeto qualquer, né? Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos imersos num mar de incertezas, né, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que a gente chama de VUCA, né, onde nós estamos sendo empurrados por uma corrente marinha, né, e para aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer mergulho com cilindro, né, mergulho autônomo, vão saber do que eu estou falando, né? A corrente marítima, quando chega e te empurra, você não tem muito como fugir disso. E é o caso da transformação digital, né? Então, ela está nos empurrando em direção a algo totalmente incerto, volátil, né? Que é o VUCA, como eu havia comentado, na qual tanto o gerente de projeto precisa levar em conta os requisitos, premissas, restrições dos stakeholders diversos que participam desses projetos, quanto também como, né, se encaixa a estratégia com frente à inovação que ele precisa imprimir na organização. Na prática, isso se traduz da seguinte forma: ele precisa começar a pensar em criar plataformas, né, que entreguem capacidades distintivas para as organizações, capacidades digitais, muitas vezes, em função da transformação digital, né? Vários programas de transformação digital contam com esse tipo de resultado esperado, né, a criação de capacidades, para que eu possa, basicamente, entregar 3 aspectos, como você está vendo aqui nesse slide, né? Modelo de negócio, processo de negócio e experiência do cliente. Então, eu preciso ter projetos que enderecem a questão de modelos de negócio exponenciais, que tenham a chance de crescer de forma rápida, né, e sem crescer, evidentemente, em quantidade de pessoas, de recursos aportados. Eu preciso ter estratégias embutidas nos projetos que trabalhem a questão de digitização dos processos de negócio, ou seja, o quanto eu uso a tecnologia para estender o alcance dos processos de negócio para os vários stakeholders de um dado projeto, ou até dos usuários do projeto. E, por fim, se eu faço bem essas duas partes, né, eu consigo verdadeiramente entregar uma experiência do cliente transformada. E essa é a ideia da transformação digital, ok? Bom, agora tudo isso acontece, né, com base nas muitas tecnologias que aqui são representadas nesse cubo de Rubrik, né, e que eu trago aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito. Impressão 3D, o Big Data, nanotecnologia, blockchain, tudo isso, né, colabora, converge e colide, né? A verdade é essa, essas tecnologias não impactam somente os nossos projetos de forma isolada, elas se ligam, né, convergem e afetam de forma muito mais ampla, muitas vezes, a organização que está hospedando aquele projeto e, por fim, até às vezes afeta um setor totalmente diferente do que a gente tinha imaginado, né? Por exemplo, eu cito o caso da televisão. Ela foi inventada, por exemplo, por médicos, né? A TV a cabo foi inventada por médicos para transmitir a imagem da cirurgia de uma sala a outra, porque iriam se treinar os médicos aprendizes, né? Os residentes. Então, tecnicamente, uma inovação que foi criada para a medicina se expandiu, teve um transbordo dessa tecnologia para outros setores, por exemplo, como o entretenimento. Então, aqui nessa imagem, eu trago para você várias tecnologias que tendem a se mesclar, a convergir, né, a impactar em muitos setores, né? Então, por exemplo, na situação de pandemia que estamos passando, né, tem uma notícia aqui da Nature, de 5 de maio, onde dá conta de que a realidade virtual ajudou a criar representações digitais em 3D dos pacientes e do seu ambiente em tempo real, facilitando assim o rastreamento, né, desse caso, o curso e a infectividade e gravidade da doença envolvida. Então, é uma tecnologia
que evidentemente esteve incorporada num projeto, né, que foi publicado pela Nature recentemente, que pôde ajudar a situação de crise. Um outro exemplo caseiro, vamos dizer assim, é o pessoal de Santa Catarina, que criou um sistema de inteligência artificial que pudesse detectar a distância, estados febris das pessoas, né? Então, isso pode nos ajudar, inclusive, para propiciar uma retomada segura das atividades produtivas do país. Então, isso foi publicado pelo CNI 27 de abril. Então, perceba que tem várias tecnologias, né, aparecendo, né, que podem propiciar um momento diferente, vamos dizer assim, né, para os nossos projetos, e a resposta que o gerente de projeto pode desenhar com respeito à crise. É claro que o exercício de futurologia é um pouco difícil, né, de se fazer, mas de qualquer forma eu queria trazer uma pequena contribuição aqui, que tem a ver com a visão do Gartner, né, para as tecnologias emergentes de 2019. Então você percebe que eu tenho várias tecnologias que aparecem aqui, né, em momentos diferentes, você vai perceber que eu tenho a diferenciação por cores aqui, indicando quanto tempo dada tecnologia levará para atingir o platô de produtividade que está localizado aqui no final. Então você tem 2, 5 e 10 anos aí, ou até mais de 10 anos para atingir esse platô. Então perceba que eu tenho várias tecnologias aqui em amarelo, né, que tem um prazo aí estimado de 5 a 10 anos para atingir um platô de produtividade. Então é justamente esse intervalo que nós estamos focando bastante, né, porque é o período onde vai haver uma rápida transformação das organizações, transformação digital, né, situacionalmente vamos estar num contexto de indústria 4.0, então isso ajuda a gente a fazer algumas análises mais amplas, né, e não permitir que uma crise se avizinhe sem que a gente perceba o que aconteceu. Bom, voltando para o contexto dos projetos, gente, o que acontece é o seguinte, o gerente do projeto que está envolvido em transformação digital e que foi pego de surpresa, né, por questões da pandemia e qualquer crise que venha a acontecer, ele vai se deparar com 3 situações distintas, como eu havia comentado, né, que ocorrem nos projetos. Nos programas de transformação digital, né, que são conjuntos de projetos interligados, né, pensados de forma estratégica, né, interligados, né, eu vou encontrar projetos que vão tratar de processos digitizados, ou seja, processos que sejam automatizados por meio de inteligência artificial, de chatbots ou qualquer tecnologia que possa aumentar a eficiência e a eficácia, né, a capacidade dos processos, inclusive. Eu posso ter projetos que visam alterar, criar uma disrupção no modelo de negócio, ou seja, alterar a forma com que eu percebo minhas parcerias chaves, a minha geração de receita, a minha capacidade de me interligar com os fornecedores, com os meus clientes, né? Então, o escoamento de produtos e serviços digitais, possivelmente. Então, esse modelo de negócio disruptivo me ajuda a ter essa diferenciação no sentido de que eu tenho um negócio realmente exponencial, que eu possa crescer de forma rápida, né? E sem necessariamente investir em CAPEX adicional, porque eu tenho uma plataforma que me propicia isso. E por fim, a questão da experiência do cliente. A experiência do cliente mostra para a gente que se você investiu com os projetos corretos, né, se você fez uma seleção dos projetos e programas que estão aqui dentro do seu portfólio de projetos, você consegue propiciar uma experiência do cliente verdadeiramente satisfatória, né, e digitalizada, digital, vamos dizer assim, né, para o seu cliente. Então, ele fica muito mais envolto, né, imerso na situação do serviço, vamos dizer assim, abrangente. Então, nessa imagem, eu aprofundo um pouco mais nesses 3 aspectos da transformação digital, especificamente na questão da gestão de projetos. Bom, evidentemente, né, quando a gente fala de tecnologia afetando aí a vida, a carreira do gerente de projetos e como isso faz surgir crises, inclusive puxa, o que vai acontecer com o meu mercado, né, com a minha indústria, ou até com a carreira de gerenciamento de projetos, eu gosto de pensar da seguinte maneira, né? Primeiro, né, que a inteligência artificial é uma pequena parte da ciência de dados, o famoso data science. Então, o data science cuida de extrair dados, né, das organizações para gerar conhecimento e tomar decisão empresarial por meio de um grande volume de dados, né,
seja ele em Big Data, um banco de dados tradicional, onde eu posso usar ferramentas de BI, inteligência de negócios. Né? Então, estou falando de dados estruturados e não estruturados. Né? Então, esse contexto é que opera o Data Science. Tá? Então, essa ciência estuda como que eu capturo, como que eu processo esses dados, essas informações, né? Como é que eu gero e analiso os dados envolvendo disciplinas bastante diferentes, como, por exemplo, computação, estatística, a própria matemática, né? Que vão me gerar conhecimento, né? E sabedoria para tocar o negócio, né? Então, essa é a visão do Data Science. Então, o objetivo geral é gerar conhecimento, insights, para que eu possa tomar, que eu possa auxiliar o gestor a tomar determinadas decisões, né? E aproveitar as oportunidades de forma rápida, né? E aí a gente pensa nos 4 Vs do Big Data, né? A velocidade, a variabilidade dos dados, né? Enfim, o volume, tudo isso vai alavancar esse potencial de geração de conhecimento para tomar decisões e, inclusive, se prevenir de riscos para as operações e para os projetos que, evidentemente, podem acontecer. Ainda seguindo na esteira do Data Science, eu gostaria de chamar a atenção para esse gráfico, né? Ele mostra uma série de oportunidades, né? Pensando em termos de requisitos tecnológicos, né? Onde a gente consegue perceber que várias indústrias têm a sua percepção com relação ao potencial dessa tecnologia específica para ajudar nos seus projetos, nos seus negócios. E o que é curioso perceber é o seguinte, que se a gente focar exclusivamente aqui na área da saúde, né, onde eu tenho aqui a questão do Deep Data e Analytics, né, veja que há um gap aqui, né, que não foi detectado na época desse estudo, né, veja que ele é 2016, né, onde eu poderia ter investido mais em projetos que pudessem trabalhar simulação e modelagem, por exemplo, de expansão do vírus, né? Como ele vai se comportar, qual é o algoritmo que determina essa progressão, né? Descoberta de padrões também está incluso aqui, né? Análise preditiva, tudo isso funcionaria muito bem nesse contexto, onde nós temos a pandemia ameaçando não só os países, as economias de uma forma geral, mas também os projetos que as organizações públicas e privadas tiveram que interromper ou diminuir o ritmo de execução em função da pandemia. Então, poderiam ser as tecnologias que alavancariam, de certa forma, essa questão. Ok? Bom, evidentemente que a gente não está tentando aqui prever o que vai acontecer no futuro, né? Se vão surgir exércitos de robôs que vão gerenciar os projetos de forma autônoma, né? Mesmo porque no contexto da economia dos aplicativos, né? Há uma febre de vários aplicativos para gerenciamento de projetos, né? Temos uma infinidade deles aí, né? Temos alguns bastante famosos, Trello, Gira, Monday, enfim, que são bastante utilizados para gerenciar projetos tanto preditivos quanto projetos mais ágeis ou híbridos até, né? Então, muitas coisas podem decorrer disso, né, dessa aceleração da tecnologia penetrando, né, nas organizações, nos processos de negócio e na maneira de gerenciar os projetos. Então, perceba que eu posso ter situações onde eu tenha uma ajuda com respeito ao diagrama, né, e desenhos preliminares, que eu tenho que conduzir num projeto de engenharia, por exemplo, eminentemente preditivos, né, nas questões de simulação e análise de gerenciamento de riscos, que eu simulei, que eu até mencionei para vocês anteriormente, né, é uma situação onde a questão da inteligência artificial pode ajudar bastante, né? E é interessante perceber o seguinte, que eu consigo, inclusive, detectar e prevenir fraudes usando tecnologias distintas, por exemplo, como o blockchain, né? Na forma de contratos inteligentes. Então, situações onde, por exemplo, né, eu tenho projetos que, para redimensionar o trajeto, né, de um container, né, um processo alfandegário, por exemplo, né, onde eu tenho 200 transações diferentes acontecendo ali, e isso seria extremamente simplificado por contratos inteligentes, onde eu passo a ter um número pequeno de transações feitas de forma automática usando os contratos inteligentes na plataforma blockchain. Então, são projetos que vão poder acelerar os benefícios e os ganhos, os resultados em função desse tipo de tecnologia, né? Gestão do workflow. Então, você mover os seus cartões no Trello para dizer se a atividade está feita, completa, em total completude, né? Pode ser automatizado, né? E aqui eu faço uma breve pausa
para chamar a atenção, que você reflita um pouco sobre qual o grau de repetição que você faz nas suas atividades, nos projetos, né? Quanto maior o grau de mecanicidade que você percebe nas atividades que você faz, maior é a tendência que essas atividades possam ser, sim, passadas de forma automatizada para um robô, né? Enfim, para uma inteligência artificial de qualquer maneira. Então, o que nós temos que ficar atentos são em outros aspectos que eu vou comentar mais adiante com você ao longo do nosso bate-papo. Por fim, né, estimativas, dashboards, redução de incertezas, né, porque, como sabemos, nós temos uma tendência a ser extremamente otimistas ou pessimistas na questão das estimativas de custo, de prazo, dos nossos projetos, né, e isso se reflete, evidentemente, num prazo estendido, num orçamento superdimensionado, que, evidentemente, não são interessantes do ponto de vista de gestão ótima dos projetos. E, por fim, o último aspecto que eu queria trazer aqui é que as interações complexas entre os projetos e programas dentro de um portfólio são difíceis de fazer inferência, né, com relação aos cenários que isso pode gerar, né? Às vezes, uma variável do cenário macroeconômico pode afetar uma gama de projetos do seu portfólio, né? E isso tem um impacto nos demais. Então, essas interações complexas podem ser feitas com base em tecnologia mais profunda, né? O machine learning, o deep learning, como a gente bem sabe, né? Que tem várias ramificações que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, o que está acontecendo nesse momento, né? A gente tem esse paradigma tecnológico e várias situações acontecendo, né? O trabalho remoto sobrevivendo de forma mais forte por conta da pandemia. As questões de diversidade e ambiente multicultural estão ficando cada vez mais evidentes, né? Onde, evidentemente, eu preciso de uma autogestão, né? Permitir que os colaboradores, por exemplo, administrem as próprias atividades no decorrer do projeto. Então, são tendências que estão se tomando forma ao longo da nossa conversa aqui, ao longo do que está se desenrolando à nossa frente, né? Com relação ao gerenciar de projetos. Nesta imagem que eu trago aqui para você, eu trago uma reflexão interessante que é a seguinte. Olhando no nível superficial, né, que está aqui representado nesse tubo de ensaio, né, eu consigo perceber que eu tenho o nível da tecnologia penetrando, né, nas atividades do gerente de projetos em forma de integração e automação de processos, né? E conforme eu mergulho aqui no que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos, ou até mais do que isso, né, eu tenho real fato que os chatbots podem desenvolver papéis interessantes aí na gestão de projetos, né? O gerenciamento de projetos por meio de machine learning, aprendizado de máquina, como sabemos, e por fim, né, num horizonte mais longo, né, o gerenciamento de projetos autônomos. Agora, é claro que tem muitas coisas que precisam acontecer para isso chegar a ser verdade, né? Para você ter uma expectativa, né? Os estudos que estou mencionando aqui, inclusive, aqui embaixo, né, dão conta de que somente em 2060 a inteligência artificial poderá fazer simplesmente tudo que os humanos fazem, né? Então, quer dizer, está um pouco distante e ainda há dúvida se isso realmente é possível, né? Por conta de questões do sentir, né? Típico do ser humano. Então, a empatia, a criatividade, a inovação são coisas que dificilmente uma máquina poderá simular, né? Ela pode simular, mas ela não pode sentir. E isso faz muita diferença. Então, a gente percebe que habilidades como inteligência social, né, alfabetização transcultural, colaboração virtual, começam a ganhar forma, né, na forma dessas bolinhas que eu coloquei aqui para você, onde é preciso aplicar empatia, é preciso trabalhar nossa criatividade, de interação com as equipes, com os grupos, né, dos squads, né, que são tão famosos aí nos times Scrum, onde tem situações bastante complexas muitas vezes. Não é porque o projeto é ágil que ele deixa de ser complexo, justamente o contrário. É justamente quando às vezes você tem uma complexidade grande, né, você tem que usar estratégias complementares. E no meu ver, né, não faz muito sentido eu diferenciar projeto preditivo, ágil, né? O interessante é você saber que ferramenta você usa em cada cenário, porque eu posso ter num projeto eminentemente preditivo componentes ali que podem ser tratados de forma ágil com as ferramentas adequadas. Então, é importante ter isso em mente, já que eu tenho muitas situações diferentes, com muitos stakeholders participantes no meu projeto, que podem me levar a situações bastante complexas do ponto de vista negocial, de prazo, de custo, de restrições
onde isso fica cada vez mais difícil para o gerente de projeto. Pois bem, como que a gente deve se preparar para o futuro, né? E essa é uma questão interessante, né, que todo mundo se faz, embora não haja uma resposta fácil, né? Será que eu preciso, quando gerente de projeto, aprender a programar em R, em Python, CSS, né? Ou é suficiente já conhecer um pouquinho de HTML, Java, se é que o gerente de projeto conhece isso? Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês nesse sentido é o seguinte: eu preciso ter uma noção de aprendizado perseguido ao longo de toda a minha vida executiva, no gerenciar de projetos. Eu preciso ter uma noção que o aprendizado contínuo é necessário e ele deve ser voluntário, flexível e automotivado, né? Então, eu vou aprender muitas coisas, o que não quer dizer que eu vá me tornar um expert em muitas tecnologias, aprender em programar, por questões que eu vou te mostrar em seguida neste slide que eu preparei aqui. Bom, falando especificamente de competências, gente, né? Então, claramente, nós estamos lidando com um iceberg que eu mostro aqui para você, né? Quando você traz o seu currículo, né, seja digital ou seja currículo em papel, né, que você apresente, né, para a organização que você está se apresentando, né, para uma determinada vaga, o que acontece é o seguinte: aquelas competências que você facilmente demonstra no seu currículo, né, conhecimento em língua estrangeira, a graduação que você fez em economia, administração, engenharia, o mestrado, doutorado, conhecimento de operação em máquinas e ferramentas, como, por exemplo, Big Data, habilidades ligadas à tecnologia da forma geral, tudo isso é facilmente verificável no seu currículo, né? Você consegue, por exemplo, usar um badge, né, dizendo que você tem a certificação PMP, ou que você fez uma certificação ágil, ou ainda que cursou um treinamento de capacitação em Data Science, ou qualquer coisa do tipo. No entanto, o que fica evidente para os executivos que estão aqui imersos, né, no VUCA, como você está vendo aqui, né, no ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, é que há uma série de competências soft, competências interpessoais, que não aparecem no seu currículo e que, diferentemente, é preciso que você entre em ação para que essas competências sejam evidenciadas. E eu estou falando, então, de competências do nível de comunicação interpessoal, a sua habilidade de persuadir, proatividade, a sua resolutividade dos conflitos, capacidade de trabalhar sob pressão, também conhecida como resiliência, e, por fim, a capacidade analítica, de uma forma geral. Então, a gente tende a supervalorizar as competências hard skills, as técnicas, e a subvalorizar as competências soft, né? Mas, frequentemente, nós somos contratados por essas competências e perdemos, às vezes, oportunidades pela ausência das soft skills. É isso que vem acontecendo e continuará acontecendo, né? Porque é difícil de você mensurar essas habilidades soft skills. Bom, o que isso quer dizer para a gente em termos práticos no meu projeto, na minha vida como executivo de projeto? Quer dizer o seguinte, que eu preciso começar a entender que, embora eu esteja acostumado com um mundo onde eu tenho um cronograma a ser seguido, né, onde eu tenho um plano que precisa ser respeitado, que precisa ser medido, controlado no progresso do realizado e do planejado, né, eu também tenho que começar a usar outras ferramentas, outras visões, né? Por exemplo, quando que eu uso as abordagens ágeis, o meu foco no time, quando eu tenho a oportunidade de gerenciar times pequenos, né, que é o caso do Scrum, né, quando que eu vou usar a visão de valorizar as pessoas, de olhar as interações entre as pessoas, que é que prega o Management 3.0, né, ou até olhar a questão da arquitetura corporativa. Pelo seguinte motivo: cada vez mais os projetos, ainda que de característica extremamente preditiva, terão componentes nas suas estruturas analíticas dos projetos que podem ser feitos de forma ágil. Então, não adianta eu só achar que um é bom e o outro não, né? Ou que somente vale a pena me aprofundar nas abordagens ágeis e deixar de lado a questão preditiva. Porque o que acontece é o seguinte: para aquele que só tem martelo, tudo parece prego, não é verdade? Então, se você só tiver uma ferramenta, você vai tentar arrumar tudo com ela. E não é assim que funciona, como sabemos no mundo dos projetos. Então, esse aspecto que nós dominamos bem, né, que estamos começando a dominar agora, precisam se conectar, como você está vendo aqui, à fronteira da inovação, né? Por quê? Os times de projeto cada vez mais têm que atuar também com design thinking, né?
a utilização de Canvas para criar interação entre as equipes, a prototipagem, enfim, usar outros mecanismos, né, de cocriação, por exemplo, para que os projetos sejam muito mais alinhados ao que necessitam os usuários do produto do projeto. Então, quer dizer, os stakeholders que são afetados pelo produto do projeto precisam participar, né? E aqui eu tenho várias ferramentas de inovação que são usadas, por exemplo, em hackathons, onde organizações se conectam com startups, né, para criar a inovação disruptiva em muitos modelos de negócio, por exemplo, como eu havia comentado. Então, muito da inovação que surge, né, tem a ver com essa característica de que os projetos acontecem aqui, mas eles nascem aqui, na fronteira de inovação. Então, eu tenho chance de usar ferramentas como Design Thinking, as próprias questões do Scrum, enfim, o fato de errar rápido e barato, que é o que prega o Lean, né? De fazer um produto mínimo viável, um MVP, e assim por diante. Bom, o que me resta então? Na verdade, o que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso fazer está aqui, é combinar estratégias. Não adianta eu só achar que uma parte do quebra-cabeça me é suficiente. Né? Eu tenho abordagens hierárquicas mais líquidas nas organizações de hoje, né? Onde eu tenho que usar abordagens ágeis para desenvolver produto, por exemplo, porque eu tenho situações muito diferentes. Né? Então, perceba que eu preciso aliar competências soft, a adaptabilidade, a resiliência, né? A própria iniciativa e a perspectiva, para poder articular essas tecnologias e competências, né, em forma de estratégias. Então, perceba que eu tenho, por exemplo, aqui, uma das competências citadas pelo Fórum Econômico Mundial, né, que vê 2020 como um marco, né, um ano de ruptura para o mercado de trabalho, né, por exemplo, o sense making, né, contexto do negócio para diversos stakeholders. Quanto você percebe isso, né? Ou então, o relating, né, a capacidade que você tem de causar um compromisso, uma confiança, uma motivação na sua equipe, em que medida você consegue conectar isso com a colaboração, né, com o crowdsourcing, você poder contratar com pessoas, organizações, entidades que você sequer imaginava. Essa aqui é a beleza, né? A sabedoria das massas, né? É o que diz o crowdsourcing. E isso também faz sentido se você pensar na complexidade que a gente enxerga, por exemplo, por meio das lentes do Cynefin, né? Que é um framework de percepção de complexidade, né? De complicação dos projetos e que pode me ajudar em estratégias nesse sentido. Nesse sentido, o que eu vejo também de interessante é começar a pensar que, à medida que os projetos tendem a habitar contextos mais complexos, né, eu vou precisar utilizar, por exemplo, estratégias diferentes, por exemplo, como a gestão de programas. Né? Então, à medida que essa complexidade aumenta, eu não consigo dar conta desse desafio somente com um projeto. Eu preciso estruturar projetos integrados que juntos entregam as capacidades e os benefícios almejados pela organização, e isso eu só consigo fazer por meio dos programas, como eu estou mostrando aqui para você. E, evidentemente, essa complexidade vai pedir que eu conheça um pouco, né, entenda como eu posso usar a ferramenta da inteligência artificial para bem dos meus projetos. Como é que eu posso usar as APIs, as interfaces de programa das aplicações, né, para conectar as coisas, né, fazer tudo funcionar numa plataforma, por exemplo. Então, nos projetos, isso vai ser cada vez mais constante, no sentido de que eu preciso, para fazer essa tecnologia maravilhosa aqui funcionar, eu preciso ter empatia. De pouco me adianta saber as diversas formas que eu posso usar a inteligência artificial, Big Data, ou como funciona uma API, se eu não tenho empatia por quem vai fazer o uso daquele produto do projeto, que vai se servir da plataforma digital. Então, esses são aspectos importantes, onde eu tenho que ter solução para problemas complexos, pensamento crítico e criatividade para lidar com isso tudo. Bom, o resumo da ópera está aqui, pessoal. Eu preciso parar de pensar que somente as questões ligadas a aspectos técnicos do projeto, né? Como é que eu gero um cronograma, como é que eu uso corrente crítica, como é que eu trabalho o valor agregado ao longo do meu projeto, né? E preciso também fazer a conexão do lado de cá. Como que eu vou exercer de forma empática com os stakeholders? Como eu vou pensar e conceber, coletar os requisitos, por exemplo, demonstrando essa empatia, essa criatividade
e articulando as várias ferramentas que eu mostrei para vocês ao longo dessa pequena jornada que a gente está aqui compartilhando. Então, essa ligação, né, entre os dois lados do cérebro é importante para que eu possa articular as competências hard e as competências soft, pelo seguinte motivo, né? Quando eu me vejo, né, num ambiente VUCA, né, que é o que a gente está elucidando a cada momento, é o que estamos vivenciando, inclusive, aqui por conta da pandemia, eu percebo que eu tenho algumas competências específicas que me ajudam a lidar com cada uma dessas nuances, na volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Então, a resiliência, né, que vem da física, das deformações elásticas, se você lembrar bem, né, é a capacidade do indivíduo de se comprimir, né, frente a uma pressão exercida, né, e depois que essa pressão cede, ele pode se expandir novamente e relaxar um pouco. Então, em termos do negócio, o que determinada situação significa para o mercado e para a estratégia da empresa, por exemplo? Os valores e a visão que eu tenho têm que ser mantidos, né, e fortalecidos para a comunicação efetiva. Então, quando eu consigo manter o foco no propósito, porque eu sou resiliente, né, eu entendo que eu tenho que aderir ao processo de mudança, seja ele fazer home office da sua casa ou entender que o momento pede uma estratégia diferente, por exemplo, como a digitização dos processos. Então, tudo isso entra aqui na resiliência, bem figurada aqui pelo Nemo. A questão da incerteza requer de mim a adaptabilidade como num camaleão. Ou seja, zona de conforto não existe mais, né, nos projetos ou no contexto da nossa sociedade. Ser mutável é uma prerrogativa que eu preciso ter em mente para poder fazer frente a esses desafios. Né? As ações e métodos que deram certo no passado podem não funcionar no contexto que nós temos presentemente. E é preciso aprimorar constantemente esse aspecto. A perspectiva me ajuda no sentido de dar uma amplitude no contexto, ou seja, quando eu saio do nível onde eu me encontro e começo a gravitar numa esfera diferente, eu coleto mais informações, né, sobre determinada situação, tenho muitas possibilidades e posso, inclusive, diminuir os riscos que podem acontecer. Por exemplo, o risco de pandemia. Se em dezembro isso já estava acontecendo na China, por que grande parte dos projetos não detectaram que esse era um risco que poderia acontecer? Né? E isso vai de frente aí com o que a gente comenta, né, na parte de contenção e de contingência. Né? Então, por que isso não foi identificado? Né? Por que não foi pensado de uma certa forma macro? Né? Poxa, não vai chegar até aqui. Né? Então, às vezes, nós somos surpreendidos pela perspectiva. Né? E, por fim, a iniciativa para fazer frente à ambiguidade. É muito melhor eu surpreender do que ser surpreendido, né? Então, esse preparo, né, para o pior cenário, mas a espera do melhor cenário tem que ser uma constante de todos nós, né? Buscar constantemente informações de mercado que antecipem essas tendências, né, e que me permitam me posicionar, ainda que eu não tenha garantias, né, de que aquilo vá vir a se tornar realidade. Então, essa é uma nuance que eu queria trazer aqui para vocês, evidentemente sem esquecer que eu não estou pensando aqui em formar um exército de super-heróis, né, de gerentes de projetos que sejam super capacitados, que têm uma dimensão infinita de capacidades, né? Inclusive a revista Você S.A. que saiu nesse mês trata do mito da resiliência. Até que ponto eu consigo suportar a pressão, né, do ambiente de negócios, dos projetos, a demanda por entregas, do cronograma, a pressão dos riscos, né? Então, há um limite, evidentemente, que nós não podemos correr o risco de exceder, porque isso pode também causar prejuízo para a nossa própria saúde, né? E isso, evidentemente, prejudica todo o nosso projeto. Então, é uma questão interessante perceber que eu preciso enxergar esses limites do que eu consigo fazer, do que eu posso fazer, ainda que eu tente melhorar incrementalmente a cada dia as minhas capacidades, que a gente comentou aqui ao longo da nossa conversa. Bom, aí, nessa etapa, eu gostaria de pedir licença para você para fazer uma leitura breve aqui do que pensava, né, ou do que pensou René Descartes em 1637, que desconta do seguinte: quantos autômatos e máquinas de movimento podem ser feitas pela indústria do homem? Para que possamos entender facilmente a constituição do ser de uma máquina de modo que possa proferir palavras e até emitir algumas respostas para ações.
ela nunca organiza seu discurso de diversas maneiras, a fim de responder apropriadamente a tudo que possa ser dito em sua presença, como até o homem mais simples pode fazer. Eu tendo a concordar com Descartes, até mesmo nos dias de hoje, aí, quase 400 anos depois, no sentido do seguinte: a nossa capacidade de adaptação aos cenários de incerteza, de complexidade, é muito, muito grande. Coisa que dificilmente as máquinas conseguirão fazer, porque elas não sentem. Elas emulam, mas elas não sentem. Então, esse é o nosso diferencial e essa é a grande aposta que a gente faz no sentido de pensar o gerente de projetos 4.0 nos projetos do futuro que vão fazer a diferença para todos nós como sociedade. E por fim, né, meu recado final, antes de agradecer a todos aí pelo convite, fica o recado que nas crises e dificuldades eu preciso construir alianças. Por mais que você seja imbatível, que você tenha ferramentas, técnicas no seu cinturão de utilidades, evidentemente que você pode chegar numa situação onde você vai requerer ajuda de outras pessoas, de outros stakeholders, então você precisa construir pontes, construir alianças nos seus projetos para que nós tenhamos um pleno sucesso. Agradeço, então, a presença de todos vocês. Obrigado. Que apresentação maravilhosa. Esse foi mais um episódio da série O Novo Futuro. Muito obrigada, professora Maru, do GPRO, do nosso Núcleo de Gestão de Projetos, pela iniciativa de trazer o tema. Hoje a gente teve o gerente de projetos 4.0 e a resposta à crise. Foi muito bacana, maravilhosos os slides. Aquele do Lego, eu achei que eram caixas de remédio. E é tanta volatilidade e realmente adorei. Tivemos recordes de inscritos essa noite. Muito obrigada, professor Alexandre Caramelo. E temos perguntas. A primeira delas vem da Luciana. Por que gerenciar projetos é diferente de gerenciar programas? Muito bom. Luciana, por que é diferente gerenciar projetos e gerenciar programas, né? Pelo seguinte motivo. O projeto ele sempre vai ter um enfoque grande nas áreas de conhecimento, né? Se eu entreguei no custo, no cronograma esperado, dentro do escopo, com a qualidade, né? Naquele produto ou serviço, o resultado que eu gerei após a entrega do projeto. Só que tem uma pergunta-chave que a gente tem que se fazer quando a gente recebe um desafio, né? Que é a primeira: é suficiente eu quebrar esse projeto em fase? Eu consigo dar conta desse desafio? Se não for suficiente, né, então significa que você potencialmente tem nas suas mãos um programa, né? Você precisa de ferramentas que dão conta de maior complexidade, que é o caso dos programas. Então, os programas, eles têm um enfoque diferente, que é em criar capacidades organizacionais que vão ser incorporadas na operação do negócio, que vão transformar esse negócio, né, em algo diferente, né? Então, eu olho os benefícios tangíveis e intangíveis que são decorrentes desse programa. Então, as competências são diferentes, as ferramentas são diferentes, né? Para fazer uma analogia simples, né? Solicitando a ajuda do colega professor Luciano Salles, aí um dos grandes estudiosos do tema gerenciamento de programas, que é o seguinte: eu não posso medir uma estrada de 100 km com uma régua de 30 centímetros, eu vou demorar muito mais tempo. E se você tenta gerenciar programas com as ferramentas de gerenciamento de projetos, é isso que você está fazendo. Ok, Luciano? Obrigado pela pergunta, viu? Professor, outra pergunta. Como melhorar as soft skills? Perfeito. Então, essa pergunta é interessante e vou recorrer um pouquinho ao que o PMI diz. O que o PMI conta para a gente a respeito de competências, né? É o conhecimento, o que o gerente de projeto sabe, né, sobre processos, ferramentas, técnicas que ele pode aplicar, o desempenho, né, como é que ele aplica esse conhecimento que ele possui para alcançar os requisitos de qualquer projeto, né? E o pessoal, ou seja, como que ele age, né? Como é que ele executa essas atividades por meio das suas atitudes e, por fim, da sua personalidade. Bom, então temos esse conceito aí que o PMI coloca para a gente com relação às competências de forma genérica, né? Agora, a questão das soft skills é interessante pelo seguinte motivo. Eu tenho um ciclo de amadurecimento das competências, né? Algumas delas são facilmente absorvíveis porque têm uma natureza mais prática. Por exemplo, mensurar e controlar objetivos do projeto, formulação de normas, habilidade de planejamento de controle, comunicação, negociação. Elas
na prática você adquire. Elas são rapidamente absorvidas quando você passa por alguns ciclos, né? Eu costumo dizer que não se faz marinheiro bom com mar de bonança, né? Então, quer dizer, você precisa passar pelos problemas, né, no dia a dia para poder desenvolver essa musculatura para fazer resposta, tá? O segundo nível é da vivência, né? E aqui é um pouco mais de tempo, né? Uma exposição um pouco mais duradoura, né? Para desenvolver a habilidade de relacionamento interpessoal, como é que você formula estratégias no seu projeto, qual a melhor estratégia de execução, né? Sem ondas, se é o piloto, julgamento e seleção, por exemplo, né? Que você precisa fazer muitas vezes, lidar com diferenças culturais, extremamente difícil nos dias de hoje, né? Então, quer dizer, isso demanda um pouco mais de exposição. Então, a terceira nível é aquele nível que você desenvolve rápido, né? Que tem treino para o seu desenvolvimento, né? Uma capacidade empreendedora, foco em resultados, né? Se você começa a participar desses hubs de inovação que temos por aí, facilmente você pode assimilar o que tem no DNA dos empreendedores, né? São bons gestores de projetos, sem dúvida, né? Habilidades como política, foco do cliente, como é que você coleta e processa informação de forma esparsa, como a gente viu na questão do data science, do big data. Então, essas são competências que são rápidas, porque têm aspectos técnicos e aspectos não técnicos, como nós vimos, né? E, por fim, tem aquele último nível, né, que a gente chama de sabedoria, né? Que aí é a persistência, a sensibilidade, né? Vamos dizer assim, a mentoria, a resiliência que você tem. Essas são um pouco mais, uma jornada mais longa, eu diria. Então, você tendo noção desse ciclo, né, que algumas você vai rapidamente assimilar e outras virão com o tempo, é importante para você traçar um plano, né, de como você vai investir as suas fichas, né? Ou seja, quando que você vai focar nas habilidades soft, nas habilidades técnicas, em que momento você pode fazer na sua carreira para que você possa tirar melhor proveito disso tudo, ok? Obrigada, professor. Nós recebemos mais de 28 perguntas, então se eu não fiz a sua pergunta e você ainda assim quer falar com o professor, você pode encaminhar para o eventos@fia.com.br e eu encaminho para o professor. Professor, o Matheus está perguntando como se preparar melhor para os riscos desconhecidos da pandemia, para a gente encerrar. Perfeito, Matheus, bem colocado, né? Eu acho que cada vez mais, Matheus, a gente vai precisar pensar da seguinte forma, né? Eu preciso melhorar a minha leitura do macroambiente, né? Seja usando Big Data, inteligência artificial, quaisquer mecanismos aí que estejam a meu dispor, porque o segredo, gente, para o gente de projeto, não é dominar a tecnologia, é saber como usar a ferramenta da tecnologia para tirar benefícios para o projeto e para os stakeholders e para a sociedade como um todo, né? Para que isso possa me ajudar a preparar um plano de respostas mais coerente, né, que enderecem com melhor qualidade esses riscos que podem aparecer do ambiente. Porque qual que é o problema, né? Eu tenho respostas que têm um caráter mais proativo, que é a contenção, né? E tenho aquelas respostas que são reativas, né? Que minimizam as contingências. Eu preciso ter um meio de reduzir a resposta emergencial, né? E melhorar a qualidade do que eu tenho na minha resposta de contenção. Porque aí sim, isso está dentro da minha gestão, né? Qualquer coisa que eu responda de forma emergencial, evidentemente eu tendo a gastar muito mais energia, muito mais dinheiro, sem contar que eu também posso perder o foco, porque numa emergência todo mundo fica correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer. Então é isso que a gente não quer para o nosso projeto, como bem o Matheus colocou na sua pergunta. Obrigado pela pergunta, Matheus. Obrigada, professor. Muito obrigada por ter estado conosco essa noite no projeto da FIA, que nós chamamos o Novo Futuro. Nós estamos postando todos esses vídeos no nosso canal no YouTube, então você pode rever esse e ver outros temas. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, obrigada ao GPRO pela iniciativa e o convite de trazer o professor para estar aqui com a gente essa noite. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabiane. Obrigado, professora Maru. Obrigado, FIA, pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Deixo o meu abraço a todos os que assistiram o evento e espero que tenha tido um bom proveito aí do que a gente compartilhou. Até mais.